Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo. Antes de eu falar dos degraus, não é uma coisa minha, eu vou colocar para vocês matérias de outras igrejas que também subdividiram o conteúdo de discipulado em etapas. Suponhamos que um cristão deve se desenvolver em 9 áreas. Ao invés de eu jogar as 9 no primeiro módulo, eu jogo 3 no primeiro, 3 no segundo e 3 no terceiro. É só uma forma de a gente trabalhar melhor e subdividir em escala, em degraus. Isso não é uma coisa minha. Isso todas as igrejas que trabalham com discipulado fazem isso. Eu vou mostrar material e conteúdo de outros ministérios que estão solidificados no discipulado há muito mais tempo do que a gente, inclusive. Lógico que há uma diferença no conteúdo do ensino. E nós não vamos copiar o deles. A ideia de eu mostrar isso para vocês é só para fundamentar que o discipulado se trabalha por níveis, por degraus. Só por isso. Porque os conteúdos são diferentes. E nosso conteúdo, baseado em Jesus e nos seus discípulos, é muito melhor. É muito melhor. Para desculpar, porque toda coisa é muito melhor. Deus só tem que nos dar experiência, mas isso é só o tempo. Mas eu gosto muito de um deles que eu vou falar aqui, que é do pastor Josué Campanha, de São Paulo. Eu amo os conteúdos dele. Amo. Eu acho essencial. Fantástico. Vamos colocar no telão? Será que a gente consegue ver? Por fato de não sei, cara. Discipulado, projeto de discipulado sistemático. Está escrito lá em cima CEPAL, tem uma caneta circulando. CEPAL é uma organização do Rio de Janeiro ligada à igreja presbiteriana. Pode passar. Só a cara. Vocês não vão enxergar aí, mas você consegue ver que tem os temas em cima, depois tem um negrito e mais alguns temas embaixo? Dá para ver? Lembra, você não vai conseguir. Mas você vê que em cima tem um negrito, tem uma dúvida, depois pula, tem um subtópicos. Eu vou ler para vocês aqui no meu. Primeiro, projeto de discipulado sistemático. O que ele aborda? Visão, missão, reflexão bíblica, o grande mandamento, a grande comissão. O segundo grupinho de baixo, discípulo e discipulado. Então ele fala de discípulo, discipulado, transmitir o DNA de Jesus, pirâmide do discipulado, valores e convicções, 25 mandamentos mútuos e reflexões. Terceiro grupo, ele fala discipulado em pequenos grupos. O que é um pequeno grupo? Linhas de comunicação, iniciando o projeto, visualização e modificação. O outro é passo a passo, oração, informação, ação e currículo. E o outro é princípio, métodos, forma, essência e outras coisas mais. Ele dividiu o quê? Em grupos. Ali tem mais de 3 etapas. Próximo, pode passar. Essa é a pirâmide. Essa pirâmide, ela representa o seguinte. Vou ler para você a parte de baixo. A parte de baixo, a maior, é o contato. A segunda, cultivo. A terceira, comunicação. A quarta, conversão. A quinta, consagração. A sexta, consolidação. E o final da conta lá em cima é a grande comissão. Fala da evolução que o discípulo tem passo a passo. Próximo. Depois eu passei para ele no zap, ele pode até jogar no grupo da igreja, vocês podem ver aqui. Ali é interessante, tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. O primeiro, deixa eu abrir aqui. Lá em cima ela tem 4 linhas, né? São 4 linhas. Olha que legal. A primeira linha que está no meio, olha lá, no meio a primeira linha, é Deus e eu. Aí tem um desenho com a seta para cima e para baixo. Vocês estão vendo a última coluna?
relacionamento que sobre eu e Deus. A segunda é o meu irmão e eu, que aí é um desenho circular. O terceiro é o perdido e eu, que aí é uma setinha. E depois é o companheiro de julgo, que é um líder, que é um multiplicador, que aí tem várias camadas de círculo. Mostrando que você tem que ter relacionamento com Deus, com os irmãos, com o perdido e com o líder. Então, uma maneira deles treinarem e dividirem isso. Próximo. Essa folha aí fala os 25 mandamentos que eles falam. E esses 25 mandamentos são versículos bíblicos que falam amor entre um e outro. Você tem que ter amor. Amor, amor, amor. Eles batem firme nisso. Próximo. Esse aí. Esse é muito bom. Deixa eu aqui. É do... Esses aí dividem também em grupos. Olha lá. Um grupinho, o outro. Esse conteúdo é do material da Igreja Batista de Água Branca, do pastor Ed Renekiewicz. Quem já ouviu falar de Ed Renekiewicz? É do material da igreja dele. E ele divide da seguinte maneira os degraus: A. Comunidade da cruz. Aí tem lá os temas. B. Comunidade da vida. C. Comunidade do amor. Cada um tem seus temas embaixo, talvez só os títulos. C. 4, na verdade. 1, 2, 3, 4. 4. Comunidade do carisma. O que é isso? Aí ele fala do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo, dom do Espírito Santo, visitação do Espírito Santo. 5. Comunidade do reino. Tudo sobre o reino. E 6. A comunidade da visão. Sobre o Ed. Uma igreja que tem 400 crianças estudando e 500 professores de crianças. E ele é uma das pessoas que mais falam com naturalidade e propriedade do discipulado. O discipulado hiperhumano, fantástico. Admiro muito a maneira dele enxergar o discipulado, muito humano, muito forte, com muita propriedade. Próximo. Esse daí que é o Josué Campanha. Josué Campanha é pastor da Igreja Batista do Morumbi, uma igreja que tinha 2.000 membros, e era uma igreja convencional. Eu já expliquei o que é uma igreja convencional, e ele pôs no coração que ele precisava transformar a igreja de convencional para uma igreja de discipulado, e ele levou 1 ano e meio para que toda a igreja passasse pelo processo e entrasse no discipulado. E ele escreveu livros, ele tem vídeo no YouTube onde ele fala de discipulado, e ele tem um livro, e esse desenho aí de 3 colunas, em 3 linhas, com várias matérias em cada linha, é de um livro dele que eu tenho. O nome do livro chama Transformando a Igreja em Discipulado. Ele compartilha experiências de como fazer o processo da igreja entrar no discipulado sem que haja muitas perdas, passo a passo, como que foi. E uma boa parte disso a gente tem passado por curso para o pastor. As 3 subdivisões, as 3 escalas que ele enxerga é criatura espiritual, depois discípulo espiritual e depois líder espiritual. Então, se eu pegar a escala aqui, olha como que eu acho interessante. Eu estou aqui embaixo, eu não sou discípulo, eu ainda não batizei. Então eu vou vivenciar e aprender sobre pecado, arrependimento, salvação, oração, leitura e comunhão. Culto, discipulado e ser. Repete comigo, ser. Você vai entender. Libertação, nova criatura, batismo, santa ceia e chamado para servir. Isso é o que ele discipula no sujeito. Discipulou isso, ensinou isso, aí o cara batiza, então ele já não é criatura mais. Aí ele é um discípulo espiritual. Aí olha o que ele vai viver aqui. Segundo degrau: intimidade, conhecimento, santidade, crises, repete comigo, crises pessoais. Depois eu vou falar disso, crises pessoais. Confessar, transparência, paternidade com o líder. Submissão, fidelidade, compromisso, aliança, fazer. Aqui embaixo era e agora faz toda a diferença. Fruto
multiplicar e servir. Vivenciei isso? Estou maduro nisso? Então eu vou me tornar um líder. E aí o que eu vou aprender como líder? Paternidade sobre as de baixo. Aqui é saber me relacionar com paternidade acima. E aqui é entender que eu também vou cuidar de pessoas que eu vou ter que trabalhar como pai. Aqui eu enxergo paternidade acima e aqui eu trabalho com paternidade abaixo, com pessoas que eu cuido. Paternidade sobre as vidas, dons ministeriais, reino de Deus, como cuidar e multiplicar de discípulos, que eu sou um líder, então eu tenho que aprender como cuidar de pessoas. Crises ministeriais, aqui são crises o quê? E aqui são crises ministeriais. Ou seja, eu tenho que saber, eu tenho que estar pronto para superar as minhas crises pessoais. E o hora que eu for um líder, eu tenho que estar pronto para superar as minhas crises ministeriais. Nós sabemos que vários líderes tiveram crises, mas vamos lá. Crises ministeriais, testemunho, perseverança e unção ministerial. Fantástico. Mas também trabalhando o quê? Em blocos. Próximo. Acabou? Não, não acabou. Esse aí é o seguinte. Está vendo? Cada quadradinho são 1, 2, 3. Eu vou falar do meu. Isso aí é da CEPAL. Vou falar quanto tempo que eles ficam em cada. Eles dividem em 3. Nível básico, intermediário e o avançado. Básico, intermediário e avançado. O básico, eles dividem em 3. Básico 1, básico 2 e básico 3. Sabe quanto tempo que é o básico 1? Soma aí, meu querido contador aí. 9 meses no básico 1. Básico 2, 6 meses. Básico 3, 6 meses. Quanto que dá? Só o básico. 21 meses. O intermediário, 9 meses, mais 9 meses, mais 11 meses, que é o intermediário 1, 2 e 3. 29 com 21. Agora o avançado. Avançado 1, 10 meses. Avançado 2, 10 meses. Avançado 3, 10 meses. 80 meses para o sujeito ficar num relacionamento de discipulado maduro. Para ficar no relacionamento maduro. Irmão, ninguém começa, você é meu discípulo, discipulador, e aquilo está maduro. Não, tem que começar. Para ficar maduro. Porque o nível 3, você consegue pensar que vai chegar numa maturidade. De relacionamento, de convivência. As etapas de discipulado, elas se dão a começar desde o batismo, que eu já começo a cuidar de uma pessoa desde o batismo. Não tem aula de batismo. Tem as matérias do batismo em forma de discipulado. Nós falamos isso. As células é uma maneira de quê? De cuidar de pessoas também, que aí começa tudo no degrau. Agora, e aí, Amir? Isso aí é o deles. Pode até fechar, já finalizou, obrigado. Aí, Amir, independente do conteúdo, aí Amir entende o seguinte: como nós estamos na transição, ela tem um degrauzinho diferente. Se não, o dia que acabar, que todo mundo, todas estiver e a gente estiver nadando de braçada, essa 1 praticamente ela vai ser extinguida. Mas é mais para gerar, o objetivo do nível 1, gerar relacionamento. Enquanto você e você estão como irmão em Cristo, é uma maneira de vocês se enxergarem. Quando um tem que ver o outro como líder, você não tem um botãozinho que você aperta e fala, agora eu começo a enxergar o sujeito como líder. Então eu tenho uma fase, um degrau, onde tudo que a gente vai fazer no discipulado vai proporcionar o seguinte: saber ouvir, confiança, amor mútuo e permitir ser ajudado para crescer. Primeiro degrau. Por quê? Porque até então nós todos vemos o pastor e a pastora. Mas agora tem que ouvir alguém. Isso não é fácil. Então o discipulado leva um tempo. Vocês viram quanto tempo demora o nível 1, nível 2, nível 3?
Esse tempo eu não sei quanto tempo vai demorar e vocês sabem também. E nível não é feito para graduar ninguém. Aquele ali é nível 3, vamos aplaudir Jesus pelo nível 3 dele, vamos dar um certificado, fazer um ISO 9000, vamos fazer um metro dele, vamos colocar Não, ninguém nem vai saber. Ninguém vai ficar expondo, se você está com o teu discípulo é nível 1, vocês vão estar fraquinho. Ninguém nem sabe, nem quando muda para o 2, nem quando muda para o 3, isso aí não vem ao caso. É só interno para você entender que a gente trabalha por etapa. Por quê? Para não vir aqueles aforados e falar assim, esse discipulado é muito fraco. Para mim já tinha que chegar a dar um conteúdo forte. Então você está fazendo a escola para você entender que o forte vai chegar. Porque tem gente que nasceu de 7 meses, né? Tem? Que nasceu de 7 meses, é afobado, é apavorado, é ansioso. Não, pastor, o nosso discipulado aqui para crescer muito, já tem que dar uma feijoada. Calma, irmão, calma, você vai morrer já? Você vai estar prestes para morrer? Espera um pouquinho, vamos no leite, vamos nas fases. Leitinho, papinha. Vai chegar a hora de você comer, calma. Então a gente orienta muito essa questão dos degraus justamente para não ter isso. Não jogar um fardo e falar assim, eu acho que tinha que ser. Você vê que todas as igrejas, elas trabalham por etapas, então não somos nós que vamos querer inventar agora. Então, o nível 1, que é para gerar relacionamento e fazer os irmãos enxergarem uma pessoa como líder, vai desenvolver no nível 1 o saber ouvir o líder, confiança, amor mútuo e permitir ser ajudado para crescer. Isso aí vai um tempo. Nível 2, que na verdade não é nível 2, que na verdade na Bíblia esse é o nível 1. Baseado na Bíblia é o nível 1. Esse, o nível 2 é o nível 1 na Bíblia. Mas para nós aqui nós vamos pôr um degrau abaixo para a gente se estruturar e tudo mais. Nível 2. A cruz de Cristo e a morte do eu. Que aí começa o que é discípulo, é aí mesmo. É a cruz de Cristo e a morte do eu. E esse negócio de a morte do eu, tem do eu mesmo, né? É do eu e do eu é do eu mesmo. Então, isso aí que entra. Quando que você chega no relacionamento, que o teu discípulo vai carregar a cruz, de um sentido bem mais profundo, e a morte do eu? Vai um tempo. Agora, obviamente que com Jesus, já tinha que, quem quisesse, já tinha que entender, que tinha que vir, que tinha que carregar a cruz, que tinha que ter renúncia e tudo mais. Nível 3. Agora eu vou ficar graduado, hein? Não é de graduação, é de entendimento. Suponhamos que eu tenho 2 discípulos. E um começou agora, o outro está comigo há 3 anos. Quer dizer que aquele um já vivenciou certas coisas e o outro não. O nível 3 fala: você, sua família e seu ministério. Eu vou tratar diretamente com você, a respeito de você, da sua família e do seu ministério. Eu dando essa mesma aula, a minha irmã levantou a mão e falou assim: isso já está acontecendo comigo, porque eles falam deles, eles falam da família deles, eles falam do ministério, já está acontecendo comigo. Então estou no nível 3? Eu falei, não. Qual a diferença? A diferença é básica. Vem cá, você fazendo um favor. Senta aí. Estou discipulando ele. Ele chega e fala dele, ou da família dele. Eu não tenho revelação, não, só exemplo. É tranquilo que Deus não me usa nesse negócio de revelação, não. E vou falar do ministério dele. Você tem ministério na igreja? Aí nós vamos lá para falar do ministério. Se ele está começando agora, ele começa a falar assim: então, minha família, sabe, estou brigando muito com a minha mulher não sei o que lá, mulher não sei o que lá. Ele passou pelo nível 2. Qual que é o nível 2? A cruz de Cristo e a morte. Ele passou por esse, que é o pilar do discipulado, é isso? Não passou. Como é que eu vou aconselhar ele? Se eu falar assim, também são sem vergonha também, você ajuda no encaixe, você é mau cara, você, o que ele vai fazer? Ele vai vazar. Por quê? Porque ele não passou pelo nível 2, que é o pilar de tudo. Vamos orar, querido. Vamos buscar em Deus, vamos fazer um propósito. Agora, se ele já passou pelo nível 2, eu já tenho intimidade, aí eu vou falar para ele: não, cara, desculpa, eu não posso estar culpado da tua mulher, não, é você mesmo.
Eu tenho liberdade para falar as coisas para ele de uma forma mais profunda, mais verdadeira. Por quê? Porque já tem a morte do eu dentro dele. Então o meu tipo de relacionamento, os níveis, é para demonstrar tipo de relacionamento. Você começa com o teu discípulo hoje, ele recém-chegado na igreja. Se você falar tudo que você pensa para falar dele, ele não aguenta, ele não tem cimento seco para isso. Ele vai falar assim, ixi, eu vou embora. Então, eu tenho que ver a medida. Por isso que é muito bom que a gente logo chegue no nível 3. Lógico que se eu cheguei no nível 3 com ele, eu já estou no 3 com o meu também. O meu já está me tratando de forma madura. Querido, cara, você não leva mal? Ajuda mais tua mulher, cara. Errado nela, não errado é você. Ele está preparado para ouvir as verdades de uma forma direta. Mas se é do nível 1, falei para minha irmã, você conversa com os seus discípulos, mas você identificou coisas erradas, muitas, então, se você falar tudo, será que elas vão aguentar? Não vão. Por quê? Porque elas ainda não passou pelo 1, que ainda é ouvir você legal, ter intimidade, confiar 100%, ver que você está bem intencionado, ver que o que você vai falar é por amor. Esse é o nível 1. No 2, ela trata com ela porque ela carrega a cruz e a morte do eu, e aí você pode falar as coisas. Então é muito importante, quem for fazer parte da primeira geração, hashtag fica a dica, já entra sabendo que você está no nível 2, não é que você está acima. Você tem que entrar disposto para se relacionar com o nível 2. A cruz de Cristo e a morte do eu. Não tem mimimi. Não tem eu, você tem a morte do eu. Vocês entenderam a diferença? É na convivência essa diferença de níveis. Não é graduação, é na convivência, no relacionamento, é na liberdade que eu tenho. Pode ser rápido, obrigado. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele? Ok? Entendemos sobre isso? Muito bom. Quando chega no nível 3, as 3 etapas se misturam. Material do discipulado. Eu quero falar a respeito desse negócio de material do discipulado. Como é que a gente faz para implantar o discipulado? Quais são os materiais? Primeiro, se o sujeito ele não é batizado, é um material. Se é um pré-adolescente, é outro material. Se o sujeito é batizado e não fez o encontro, é outro material. Se o sujeito fez o encontro e é batizado, aí é outro material. Por quê? Porque quem não fez o encontro, não dá para ele ser discipulado de uma forma mais forte. Ele tem que, quem não foi batizado, ele tem que ser batizado. Vamos supor, discipulado 40, tem batalha espiritual, tem intercessão, tem alguma coisa assim. Um exemplo. Se o camarada não foi batizado, como é que eu vou colocar ele na linha de frente para lutar contra Satanás? Estou te dando apenas um exemplo. Então, existem outras coisas que uma pessoa que não é batizada, não tem como você colocar ela, porque aí você está sendo irresponsável e colocando essa pessoa que não é batizada para fazer certas coisas. Então, uma pessoa que não é batizada, ela deve fazer discipulado? Claro. Não existe na Bíblia escola de batismo. Existe discipulado. Sempre existe o discipulado. O que difere é o material. O material que eu vou discipular uma pessoa que não é batizado é aquele mesmo material que você dá aula de batismo. Só que ao invés de chamar escola de batismo, você já começa chamando de discipulado. Aí ele já vai entrando com essa palavra no coração dele, ele já vai entendendo. Ah, eu já sou batizado, mas passou pelo encontro? Quem aqui não passou pelo encontro aqui? Levanta a mão. Vocês vão passar agora, você também não passou. Você passou só no de pré. Nós sabemos que o encontro tem cura, tem libertação, tem uma série de coisas que te gabarita melhor para você fazer a obra. Então, quem já é batizado e fez o encontro, o nível de discipulado dele é outro. Agora, quem é batizado e não fez o encontro, eu posso soltar ele em certas áreas, mas não posso soltar em tudo. Porque eu teria que fazer ele passar pelo encontro. Agora, um dia alguém falou assim, que livro que a gente segue
do discipulado. O pastor da igreja, hoje como nós temos a ferramenta do WhatsApp, o pastor da igreja pode gravar um áudio, e esse áudio ele chama de discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, e ele manda para o discípulo. Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu passo o discipulado 1 para você discipular ela. O que você vai fazer com ela? Aquilo que eu direcionei. Então olha como é que é lindo. Está todo mundo na mão do pastor. Ele que é o pastor da igreja. Quando ela for fazer o discipulado 1, ela vai seguir o mesmo áudio que eu passei. Então você é primeira geração, você é segunda, você é terceira, você é quarta, você é quinta, você é sexta. Suponhamos que fosse tudo de um sexo só. E você discipula ela, aqui discipula aqui, aqui discipula aqui, aqui discipula aqui. Quando você fosse discipular ela, no teu primeiro dia, seria a mesma coisa que ela discipularia lá. Então não tem essa questão de ficar assim, cada um ensina o que quer. Porque senão, o que vai acontecer? Pega um doido que quer ser discipulador, que gosta de estudar 1000 doutrinas, ele vai falar, hoje nós vamos fazer discipulado, o que nós vamos estudar? O sábado. O que nós vamos estudar? Carne de porco. O que nós vamos estudar? O véu. O que nós vamos estudar? Predestinação e eleição. O que nós vamos estudar? Calvinismo e arminiano. O que nós vamos estudar? E começa a vir com batataiada, tudo atrapalhado, começa a fazer a cabeça e você perde o controle. Então, o pastor da igreja, ele pode desenvolver os áudios 5, 7, 10, até 15 minutos. Olha, nesse discipulado número 1, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você vai pegar teu discípulo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você vai fazer aquilo, você vai pegar um texto da Bíblia, você vai ler um versículo, você vai orar com ele. Você fala o que você quiser. Amém? Glória a Deus. Pum, gravei o 1. Aí salvo no meu celular. Discipulado número 1. Gravo o número 2. E vou gravando. Aí quando você for fazer o discipulado 4, eu te passo o 4. Você vai discipular o 4, depois você passa o 4 e vai passando. E assim vai indo. Acaba que aquela árvore genealógica de discipulado, todo mundo discipula aquilo que veio do pastor. Sobre a coordenação do pastor. O apóstolo sugeriu que Barreto seguisse os áudios que eu gravo em Rio Preto. Olímpia segue esses áudios, Bebedouro também segue esses áudios e Barretos também segue esses áudios. Mas nada impede da pastora, do pastor, fazer os seus próprios. Isso aí, por quê? Não tem problema nenhum, porque está vindo da autoridade da igreja. Então, como eu gravei os meus, o apóstolo ficou muito preocupado com o tipo de material. Ele falou assim, eu não vou lembrar, talvez eu não vou ter a disciplina de gravar todos, e nós já temos 83 gravados. Então, são 83 semanas gravados. Eu estou com um discípulo meu que vai fazer discipulado hoje, ele vai fazer o discipulado número 82. Então, ele é o que está na frente, de todos, de Olímpia, de todos. Aí, eu tenho que já gravar o 84 para ele, eu tenho que gravar o 85, eu tenho que gravar o 86, eu tenho que gravar o 87, e eu sempre mando de 2 em 2. Por quê? Porque ele tem que dar o discipulado para a turma dele. Agora, o pastor pode, ele tem a liberdade de chegar e falar assim, olha, eu vou gravar os meus áudios, desde que o pastor da igreja pense em coisas simples no início, porque tem que ser etapas. Não adianta falar assim, discipulado número 1, teu discípulo tem que confessar pecado, ele não vai confessar nunca. Ele não confessa não vai confessar nunca. Então, tem uma ordem que você vai fazendo mais suave, comunhão, oração, você vai começando assim. A hora que o grupo se fortifica, aí lá tem um discipulado, vou ver se eu lembro o número dele, acho que é o 54. Olha como que é interessante esse discipulado. É por aí, 50 e alguma coisa. Eu estou com os discípulos, né? O discipulador está com os seus discípulos, e ele fala assim, um papel e uma caneta para cada um. Cada um aqui vai escrever o que a família fica pegando no seu pé. O que a família tua, lá na tua casa, fala de você. Se for um jovem, que você é preguiçoso, que você não faz tarefa. O que a tua família reclama de você. 2 itens. Aí tem lá, eu dou algumas opções lá, para ajudar a abrir o leque, né? Mas aí eu falo 2 coisas.
se for marido e mulher, que o marido não ajuda em casa, que a esposa trabalha, o que, que a tua família reclama de você e que se for ver, eles têm razão. Aí coloca duas coisas. Aí, e o discipulador também tem que escrever duas coisas dele. Minha família pega no pé disso. Bom, agora vamos lá, irmão. O que é que a tua família fala de você? Porque não tem ninguém que conhece melhor do que você, do que sua família. A minha família fala que eu sou isso. E você? Sua família fala que eu sou isso. E você? Sua família fala, e agora eu vou falar o que a minha fala. A minha fala que eu sou isso. Só dois. Essa aqui já falou, tá bom demais. Aí o que é feito? Bom, então, eu separei 2 versículos da Bíblia, que fala que discipulado é para a gente ser transformado. Então nós vamos levantar uma oração essa semana, nós vamos jejuar, porque nós vamos ter que tomar vergonha na cara e vamos ter que mudar. E aí, em conjunto, eu começo a criar força em querer mudar aquilo, porque eu não estou mudando sozinho. O meu irmão do discipulado está mudando junto, o outro irmão do discipulado está mudando junto, e nós vamos ter uma conversa franca, falar assim, nós vamos tomar um bril na cara, para nós parar de dar o que falar dentro da nossa casa, pelo menos nessas 2 áreas, vamos mudar. Vamos mostrar que nós somos diferentes. E eu vou incentivar o meu grupo, e eu também. Falei, eu estou junto com vocês. E vocês vão pegar firme nesses 2 itens, eu vou pegar firme nesses 2. E essa semana, nós não vamos dar o que falar nesses 2 itens. Se nós não conseguirmos, mas pelo menos nós temos que tentar. Combinado? Combinado. Ministra-se a palavra e glória a Deus. Aí o que acontece? Chega o próximo discipulado. E aí, como que foi a tua semana? Como que você fez a tua semana em cima disso? Olha, eu consegui. Que bênção. Aí o outro fala assim, eu consegui, mas teve um dia que eu dei uma derrapada. Mas foi um dia só? Foi. Bom também, já melhorou. Já é uma evolução. O que eu estou fazendo com um cristão? Eu estou fazendo o cristão enxergar que ele precisa mudar. Em conjunto, sem espírito de acusação. Glória a Deus, glória a Deus. Então nós não vamos agora não é porque nós vamos para outra semana que nós vamos deixar a peteca cair. Nós vamos continuar nisso aí, nós vamos ser transformados. Para que amanhã, porque as pessoas pegam o microfone para falar assim, eu quero dar um testemunho. Eu fumava, eu bebia, eu prostituía, eu não sei o quê. Não, isso também vai ser testemunho, porque o cristão, ele tem que ter novos testemunhos de outras situações. Eu fazia isso, mudei. Mudei como filho, mudei como filha, mudei como esposa, mudei como mãe, mudei como pai, mudei como marido, mudei. E aí o que vai acontecer? Aquela transformação me alavancou. Mas isso aonde chega? Nos 50 ela vai fumaça. Então, o material do discipulado, ele tem que ir caminhando para o profundo, para que lá na frente eu seja transformado. Tem um discipulado que é honrar. Quem você deveria honrar há muito tempo que você não está honrando? Quem que tem e representa fundamental importância na tua vida que você quase não honra? Você vai orar por essa pessoa a semana inteira de uma forma especial e você vai fazer alguma coisa para honrar essa pessoa. E semana que vem nós vamos contar como foi a honra de cada um e para quem foi. Aí, olha, a pessoa que eu queria honrar é minha avó, porque ela sempre cuidou de mim, é meu tio, é meu pai, é meu irmão, é minha irmã, que me leva na escola. Aí começa a ver. E eu fui lá, eu fiz uma janta, eu levei para jantar, quis levar para jantar, eu comprei uma blusa, eu comprei um sapato, aí começa a vir. E o que acontece com isso? A outra pessoa agradece, aí ela começa a sentir uma sensação de fazer o bem para os outros. Foi bom, gostei. Eu fiz o bem, minha consciência ficou mais tranquila porque eu consegui fazer algo. O que chama isso? Material. Agora, se a pessoa não é batizada, ela tem que aprender pecado, arrependimento, salvação, céu, inferno, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, imposição de mãos. Ela vai aprender todas as matérias que ela precisa, Santa Ceia, todas as matérias que ela precisa aprender para ficar cada vez mais consciente para descer as águas. Só que aí olha que interessante, se eu discipulo essa pessoa que vai batizar com a matéria, ela começa a criar afinidade comigo desde a aula de batismo. Quando ela acabar o batismo, ela fala assim, agora eu quero fazer discipulado. Você fala, você já estava fazendo. E agora, como é que vai ser nosso discipulado? Agora vai ser diferente. Você pega uma pessoa, por exemplo, que é um pré-adolescente. Você tem que ter um material para
para discipular pré-adolescente. Em Rio Preto e Olímpia, e Bebedouro também, pré-adolescente faz discipulado. E é ensino, é um discipulado que tem atividades. Então, o material do discipulado é isso. Sempre baseado no que Jesus tem para cada pessoa. E quem já fez o encontro, quem é batizado e não fez o encontro, é um outro discipulado, que não é tanto quanto quem já fez, nem novinho para quem vai batizar, é um material intermediário, que a pessoa vai ser consciente. O objetivo de tudo isso é você fazer o quê? Ter ferramentas específicas para discipular tanto o que não é batizado, quanto o que é batizado mas não tem encontro, quanto o que é batizado tem encontro, inclusive material para a terceira idade, que não tem condições físicas de seguir o discipulado de quem tem condição física. Por exemplo, a pessoa tem uma certa idade e ela não tem como andar. Ah, não vai fazer discipulado por quê? Não, tem que ter um material para essa pessoa. Vamos supor, material de vocês que foi para o encontro seria os áudios. Cada semana recebe um áudio. Vocês são batizados e já fizeram o encontro. Cada semana tem um áudio. Vai evangelizar, vai fazer visita na casa do irmão, vai arrecadar alimento, um exemplo. Agora, como é que você fala para uma pessoa que de repente tem uma condição física debilitada para ela fazer isso? Que está com artrite, artrose, não sei o quê, não sei o quê. Então aí você tem que ter um outro material que vai ajudar aquela pessoa a crescer espiritualmente, mas ela não vai conseguir executar tudo que você consegue. Mas ela não vai ficar fora. Então a gente tem que pensar no corpo todo, e a visão, ela determina o corpo todo. Pode falar. Ótima pergunta. Vocês escutaram a pergunta dele? Eu quero discipular 3 pessoas. Um não é batizado, o outro é batizado e tem encontro. É separado. Porque o material é diferente. Agora, alguém vai dizer assim, mas aí, pastor, fica puxado. Não, peraí. Uma mulher tem um filho, ela vai engravidar do segundo. Ela vai sofrer uns meses porque está grávida, mais uns 2, 3 anos, 4, 5 anos porque é pequenininho, mas depois que cresce fica fácil, fica ou não fica? É um preço que você paga para ter mais discípulo. Então, o que você vai fazer? Vou te dar um exemplo. Eu vou discipular ela num dia que não é batizada e discipulo ela que é batizada. O dia que ela se batizar, porque vai chegar uma hora que ela vai se batizar e não vai demorar. Depois que ela se batizar, o que ela faz? Ela junta com o time. Se ela não fez o encontro, eu vou falar, ó, você precisa batizar e fazer o encontro. Enquanto isso, eu vou discipular você com esse material. Mas a hora que você batizar, que você for para o encontro, você entra nesse. Agora, eu vou fazer isso consciente, já sabendo que vai ser separado, que eu tenho um preço a pagar, que é temporário, que eu não vou ficar a vida inteira também discipulando separado, não. É só até ela batizar e ir para o encontro, aí eu junto. Agora, se ela fala, não, eu não quero batizar, eu falo, eu vou ficar, como é que eu vou discipular você a vida inteira? Não tem condição aí. Eu tenho que falar para você do batismo. Eu vou falar do batismo para você 5 anos. Eu vou te falar do batismo por um tempo, vou tirar todas as suas dúvidas. Nós vamos fazer o discipulado junto, eu vou te ministrar, vou te preparar. Sabe qual que é a vantagem de tudo isso? A vantagem é que, se eu fosse um professor de batismo, eu ia chegar aqui, vocês fossem meus alunos, eu ia chegar aqui e ia pregar pecado, arrependimento, salvação, Santa Ceia, batismo do Espírito Santo, batismo nas águas, dons espirituais. Eu ia dar 12 lições para vocês, ok? Aí eu ia falar assim, amados, hoje é a última aula, domingo que vem é o batismo. O fato de eu ter dado a aula para vocês significa que vocês estão preparados para batizar? Não. E em sala de aula com 10, com 12, você vai falar um pecado teu, um outro vai falar que fuma, o outro vai falar que bebe, não vai. Agora, eu pego os mesmos materiais, sento só eu e você, começo a te ensinar. No fim da aula, sabe o que vai acontecer?
ele já começa a falar, eu tenho uma mágoa de uma pessoa, eu já tenho um problema. Então, além de eu ensinar a palavra, eu consigo aconselhar aquela pessoa sem constranger. E quando ele começa a se abrir comigo, eu já ganhei ele para mim. Aí depois que ele batiza, o que vai acontecer? Com quem que ele gostou de conversar? Comigo. Aí ele vai continuar agora com outro material, mas eu quero te dizer, nós vamos continuar junto. Ele se sente seguro. Quando uma vida chega na igreja e não é batizada, o mentor já tem que pensar e conversar com alguém, já fazendo esse casamento. Tipo, chegou a irmã na igreja, não é batizada. Ela é viúva, mora sozinha, mora no bairro tal. Deixa eu olhar nossa lista de discípulos aqui. Tem a irmã aqui. Ô, irmã, estou com uma pessoa aqui na igreja, ela não é batizada, e ela quer batizar. Assim, você tem uma experiência fantástica. Você não quer passar a aula de batismo, né? Vamos falar para ela que ela tem que fazer discipulado. E aí você já prepara ela. E aí a hora que ela batizar, ela já fica com você para o teu discipulado. Aí a pessoa consciente diz, topo. Talvez ela já vai ter uma discípula. Mas ela vai concordar em pegar essa segunda por um processo, depois ela pega essa segunda e traz para cá, e junto. Só que eu já comecei um relacionamento com essa pessoa desde quando ela chegou na igreja. Não fica assim, ó, vai para a escola de batismo, é um professor. Nossa, gostei tanto dele, batizou, agora vai fazer discipulado com o outro. Ixi, mas eu gostava tanto dele. Então você já começa a vincular esse casamento desde o início. E as pessoas começam a criar uma afinidade desde o início. Preciso de um... Vem cá, você me ajuda. Eu vou com o mesmo conteúdo que se dá na escola. E aí eu começo a discipular ele toda semana. E eu vou ter um caderno. Detalhe, pelo material de batismo estar na minha mão, eu tenho que estudar. Eu vou treinar. O que vai acontecer comigo na minha casa quando eu estou estudando? Os textos lá vão ministrar comigo. Eu vou crescer espiritualmente em cima dos textos. Eu venho para cá e começo a discipular ele. E eu começo a falar de pecado. Vamos soltar nós dois, ou às vezes se tivesse até mais um. No meio da conversa ele vira para mim e fala assim, ó, eu tenho um pecado. Eu posso falar? Eu vou falar, claro que pode. Isso aqui não é aula de batismo. Isso aqui é discipulado, que eu estou usando elementos que Paulo diz em Hebreus, ou que é Paulo, fala que é Paulo, né? Escreveu Hebreus, não sabe o autor. O autor do Hebreus fala que são os elementos básicos da fé. Eu estou falando dos elementos básicos da fé. Ele vai começar a se abrir. Quando ele se abre, eu saio da teoria e entro na parte humana. E eu me sensibilizo com ele. Cara, eu quero te ajudar. Vamos fazer o seguinte, vou te dar um conselho para você sair desse pecado. Eu já passei por pecados assim. E eu entrei em oração, entrei em jejum. Eu quero, inclusive, eu posso falar uma coisa? Vamos combinar uma coisa? Vamos orar junto? Ó, amanhã de manhã, que hora você vai trabalhar? Eu vou às 8, você acorda que hora? Às 7. Então eu também vou acordar às 7. E eu vou orar por você da minha casa, você vai orar da sua. Vamos orar para Deus fazer você vencer esse pecado? Segundo ponto, faz um jejum. E eu vou fazer, eu me comprometo a fazer um jejum junto com você. Tem diferença ou não tem diferença? Eu só estou falando da palavra de Deus, ou estou transmitindo a minha vida na vida dele. Significa que ele, além de aprender, ele vai ter uma ajuda. Na segunda semana eu vou falar de arrependimento, na terceira eu vou falar batismo nas águas, batismo do Espírito Santo, Santa Ceia, vou falar tudo que tem que ser falado de novo nascimento, vou falar tudo. Só que além de eu ensinar ele, eu estou acompanhando ele. Hoje é quarta, nós tivemos nossa aula de discipulado. Na sexta, como é que você chama? Marcos. Ô Marquei, como é que tá? Beleza, tô bem. E aquele negócio lá, está conseguindo orar, você está conseguindo jejuar? Você está entendendo como é que é diferente? Isso é discipulado. É deixar de fazer só o ensino e transformar em relacionamento. Isso é discipulado de Jesus. Eu estou usando que material para discipular ele? Os elementos básicos da fé cristã. Ele batiza. Glória a Deus. Significa que agora eu tenho que trabalhar com ele em outras áreas da vida dele.
Aí já não é mais a apostila de batismo, isso aqui não é apostila de batismo, só um exemplo. Aí ele fica sabendo na igreja que a igreja trabalha no discipulado. Com quem que ele vai querer fazer discipulado? Responde. Comigo. Porque ele já tem uma confiança em mim. Ele já criou um vínculo comigo. Quando a Bíblia diz de fazer discípulos, batizando-os, é isso. Mas é lógico que primeiro a igreja agora tem que entrar no processo, entender, aprender, para nós vivermos isso, para quando chegar as pessoas a gente poder ampliar isso aqui. Se ele não é batizado, eu vou fazer isso com ele. Mas se ele for batizado, nós vamos fazer outras coisas que eu vou ensinar amanhã. Se for um pré-adolescente, é outro material. Então vocês entenderam que toda igreja deve e pode ser discipulada? Que existem materiais próprios para isso? Ok? Obrigado. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Bom, então quem pode fazer discipulado? Qualquer pessoa que quer um compromisso a mais. Agora é lógico, né? Tem gente que vai falar que quer um compromisso a mais e no meio do caminho vai começar a dar problema, não vai levar a sério, isso aí tem. Mas se a gente já desde o início falar, ó, é uma coisa séria, não vamos levar brinquedo não, porque aqui um está ajudando o outro. Bom, entendido sobre isso?